chamada, nós estamos num local chamado Primado de Pedro, ok? Primado de Pedro ou Mensa Christi ou Taba, ok? São os três nomes para o mesmo local. E o que aconteceu nesse local? Nesse local aconteceu o que está lá no livro de João, capítulo 21, que é quando Jesus se encontra com Pedro, não é? Quando a gente estava lá em Jerusalém, e eu falei para vocês que depois que Pedro negou a Jesus, ele voltou para Galileia, não é? Pedro voltou a ser aquilo que ele era, pescador. Então, quando a pessoa abandona o Senhor, não, ela volta geralmente a ser aquilo que ela era, não é? Que é a referência da sua vida. Muito bem. E Pedro estava aqui então com os discípulos à noite e eles estavam, que haviam pescado, tanto que o título da passagem é A Pesca Maravilhosa. Só tem no livro de João, no capítulo 21, é o último capítulo de João. E eles tinham pescado toda noite e não haviam encontrado nada. Aí, depois de haver recolhido as redes, porque vocês sabem que os pescadores pescam à noite, ninguém pesca de manhã, porque de manhã já tem barulho, os peixes não vêm, de manhã os pescadores já estão recolhendo as redes, não é? Aí Jesus disse para eles, olha, jogue a rede para este lado. E eles jogaram a rede, e aí puxando a rede, a Bíblia fala que saíram 153 grandes peixes que quase romperam a rede, não é? E aí nesse momento então que os discípulos reconheceram a Jesus, eles não tinham reconhecido Jesus ainda. E nesse momento eles falam a Pedro, né? Olha, é o Senhor, e Pedro se lança ao mar. Muito bem. Quando Pedro retorna do mar, Jesus pediu aos discípulos para comer. Então eles fizeram para ele pão e peixe. Por isso que o local se chama Mensa Christi, a mesa de Cristo, ok? E aí então, Jesus se reencontra com Pedro, não é? Agora, sendo sinceros, não é? Vocês sendo sinceros, se você tivesse se reencontrado com Pedro, qual pergunta você teria feito a Pedro? Por que você me traiu? Não é? Ok? Na nossa humanidade, gente, como chove, que maravilha. Ou vão pra lá ou vão pra cá. Não tem, tá tudo aberto, não tem pra onde ir. Dentro da igreja não pode falar pra lá onde, não tem pra onde ir, tá tudo culpado. Ok? Olha só, gente, e aí o que acontece? Pedro então, Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? 3 vezes. Eu imagino que esse Pedro, tu me amas, para Pedro, foi a pergunta mais dolorida que ele podia ouvir, não é? Porque uma pessoa que ama se supõe que ela não faz certas coisas, não é? E na terceira vez, Pedro disse, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Por isso que o local é chamado de Primado de Pedro, seria quando Pedro então recebeu a primazia sobre os outros apóstolos, ok? Agora, quando Pedro, não é, recebe isso de Jesus, e Jesus na realidade, o que Jesus estava fazendo com Pedro naquele momento? Jesus estava restituindo o ministério de Pedro, porque desde que ele sai de Jerusalém, esse negócio de apóstolo, de chamado, isso daí tudo havia acabado para Pedro, porque ele nunca mais teria havido a possibilidade de ter isso de volta. E Jesus diz para ele, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus começou aqui a operar o maior ministério de Cristo. Você sabe qual é o maior ministério de Cristo? Qual é o ministério que Jesus deixou que é o maior de todos? Amar. Assentar. Pregar As em ovelhas. todas as nações. Qual? Rebanho de ovelhas. Perdão. Amor. O que só Jesus poderia fazer? Perdão. Perdoar. Gente, olha só, Salvar. o maior ministério de Jesus para nós A salvação. foi o da reconciliação. Só ele poderia reconciliar o homem com Deus. Não é? Não tem ninguém outro que pudesse reconciliar o homem com Deus. Porque Jesus, o sacrifício na cruz, porque vocês sabem que no Velho Testamento, quando se matava um animal, o sangue servia para esconder os pecados. Aquilo não perdoava pecado. Deus escondia o pecado do povo, ficava tapado. Porque o que significava aquilo? Que o inocente tinha que morrer no teu lugar. Não é? Então o sacerdote vinha, punha a mão na ovelha, o pecador e mandava matar a ovelha, ok? Agora, Jesus fez o sacrifício uma vez por todas, não é mais necessário o sacrifício. Então, ele veio trazer o ministério da reconciliação, ele reconciliou o homem com Deus, não é? Então, naquele momento, Pedro é restituído no seu ministério, e se vocês lerem o livro de Atos, no capítulo 1, capítulo 2, esse mesmo Pedro volta para Jerusalém e é o dia de Pentecostes, onde então é a descida do Espírito Santo, ok? Então, essa igreja, esse local representa isso.
E para os católicos é um local muito importante, porque você sabe que os católicos, segundo os católicos, o primeiro Papa é Pedro. Então todos os papas em visita a Israel visitam o local, o primado de Pedro. A igreja que está ali, não é a igreja moderna do primado de Pedro. E a coisa que tem mais importante nessa igreja, gente, e começou a chover, é o acesso ao mar da Galileia. Nenhuma outra igreja te dá acesso ao mar. É o único local que você tem acesso ao mar da Galileia de forma segura, tá bom? Então ali na frente está a praia do Mar da Galileia e o acesso. Agora, eu não sei o que vocês querem fazer porque está chovendo forte. Vocês querem ir até lá? Vocês querem voltar pro ônibus? O que vocês querem fazer? Tomar um banhozinho de mar, uai? O que vocês querem fazer? Querem voltar pro ônibus? Ver o mar e voltar? Querem ir na igreja? Pessoal, olha só, o que vocês decidem que vocês estão livres. O ônibus, só para vocês saberem, saindo à direita está o nosso ônibus. Quem quiser ir pro ônibus pode ir. Vamos lá. Vou marcar aqui. A gente não vai andar de barco amanhã?